Olá, desejo que vocês estejam bem. Professor Anderson Lopes, mais uma vez, para falar sobre o conteúdo de linguagens, sobre língua portuguesa e sobre redação para a prova do Enseja em 2021. Nessa videoaula eu quero falar especificamente sobre as competências de língua portuguesa e língua estrangeira moderna para o ensino fundamental, né? Nesse conteúdo, a ideia é ser também ali em torno de 10 minutos em que a gente comente brevemente como o Enseja cobra cada uma dessas disciplinas. Vamos lá? Bom, uma das competências é reconhecer as linguagens como elementos integradores, né, dos sistemas de comunicação. A gente falou um pouquinho disso na aula passada, mas dentro das competências de língua portuguesa e língua estrangeira moderna, isso é crucial, porque ele entende, né, o exame entende que há uma capacidade crítica, né, há uma capacidade de uso crítico da língua, né, e isso é visto como uma ciência. Então, trocando em miúdos, né, dentro das competências de língua portuguesa e língua estrangeira moderna, é cobrado de você que faça uso crítico da língua portuguesa. Não é fazer cancelamento, como se tem falado muito na internet, não é fazer crítica somente ao governo e tal. É você conseguir usar a língua portuguesa de maneira crítica para a reflexão. Não é somente fazer uso de adjetivos qualificando positivamente ou negativamente algo. É você fazer uso de frases, orações, pensamentos que causem a reflexão, né? Falando disso dentro da redação e fazer o uso da linguagem dentro da prova objetiva de maneira que a sua interpretação, né, faça você escolher aquela resposta que tenha esse uso da linguagem de maneira como uma ciência crítica sobre os fatos. Outra competência é a organização da língua estrangeira moderna, né? Ela serve para ampliar o seu uso em diferentes, ampliar em diferentes situações. Então, também saber quais são os valores culturais envolvidos nessa língua estrangeira moderna e quais as inferências que você pode fazer. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Para quem não entende nada da língua inglesa, mas nós temos ela como disciplina, né, dentro da nossa formação. Quem não tem língua inglesa tem a língua espanhola. Mas, por exemplo, a língua inglesa ela está inserida em muito da nossa sociedade. Quando a gente vê uma placa de stop, querendo dizer pare, ou quando a gente vê uma placa de exit, querendo dizer saída, ou quando a gente vê, né, no nosso celular a palavra play para poder escutar uma música ou ver um vídeo, né? Então, a língua inglesa, né, a língua estrangeira moderna, seja a língua inglesa ou a língua espanhola, ela está inserida na nossa sociedade. E o Enseja ele quer saber se você consegue fazer o uso não proficiente, ou seja, não escrever em língua inglesa. Aliás, pode ficar tranquilo, os textos em língua inglesa lá na prova são em língua inglesa ou língua espanhola, mas a questão ela é em língua portuguesa. O enunciado da questão e também, né, as alternativas, elas são em língua portuguesa, a não ser que a alternativa seja para você identificar algum trecho do texto. Aí pode ser que ela também venha em língua inglesa, mas somente transcrevendo a parte do texto, tá bom? Outra competência é sobre compreender a arte e identificar os padrões estéticos, né, tanto do corpo e com as suas linguagens. Então, tem muitas questões que fazem uso de obras de arte, de períodos, né, clássicos das obras de arte, das artes, para poder para que você possa fazer as denotações. Então, se é no período, se é arte medieval, se é arte moderna, se é cubismo, né, todas essas coisas, todas essas referências de arte que nós somos como que fala assim, expostos ao longo, né, do período do ensino fundamental. Sempre lembrando, são 12 disciplinas, então é muito conteúdo. Como são 3 eixos ali, dentro
né, da prova do Enseja, o eixo que a gente está trabalhando é língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, tecnologia da informação e comunicação, né, dentro da nossa área aqui do nosso eixo. As competências, então essa terceira competência é se você consegue, se você tem olhar apurado para fazer leituras e também usos de linguagem com relação ao corpo, né, e suas linguagens, e também aos padrões estéticos dentro das leituras sobre arte. Tá? Bom, um outro ponto é as relações entre arte e leitura e também, né, as relações entre arte e leitura da realidade. Então, né, o ser humano como um ser simbólico dentro da literatura e como você consegue fazer essa referência com então assim, o ser que é histórico e o ser que é literário, e onde eles se assemelham, onde um é espelhado ao outro. Então, na prova do Enseja é cobrado. Então, meu Deus, então é preciso que eu leia todos esses livros e tal? Não, na prova vai conter o trecho com informações o suficiente para você tirar dali, daquele trecho, a resposta correta. Em geral, as provas elas são feitas dessa forma. Não tem como você precisar saber todo o contexto daquela obra para poder responder a questão em que ela está usando somente um trecho. Em geral, o trecho já contém a resposta que você precisa. Então vamos manter a calma com relação a isso. Bom, um outro ponto é a relação entre literatura e o contexto histórico, social, político, né? Então, se a gente for tentar usar um exemplo mais prático, nós estamos agora na virada do século, né? Agora já estamos aí com 20 anos, né, de século XX, né, 19 anos de século XX. Então, qual é o tipo de literatura que está em voga ultimamente? Né? A gente fala sobre muito autoajuda, fala sobre os livros de youtuber, porque eles já têm uma base de fãs grandes que seguem seus canais no YouTube, então eles conseguem lançar livros e têm uma grande base de fãs e conseguem vender, porque o mercado editorial sofre muito desde, né, assim, com o advento da internet, principalmente. Então, quais são as relações entre literatura e o contexto histórico? Eu dei aqui só um exemplo de como a literatura tem sido tratada nos últimos 20 anos, mas você pode conhecer outros exemplos dentro do seu repertório cultural. Isso também é cobrado dentro do Enseja, né? Outra coisa que é cobrada é, né, o uso da linguagem moderna, né, para poder explicar a realidade. Então, por exemplo, como que as linguagens dentro dos aplicativos de mensagem elas têm dado conta de traduzir os fatos, de fazer a comunicação. Nós vamos ver coisas básicas sobre os elementos da comunicação, como o emissor, o receptor, o canal, né, a mensagem. Nós vamos ver tudo isso em aulas específicas sobre esse conteúdo. Também o Enseja ele olha para se você valoriza o seu grupo social e também se você combate o preconceito linguístico. Então foi um pouco como eu disse no começo lá da primeira videoaula e eu vou estar lembrando ao longo de todas as aulas, né? Existe uma distância entre fala e escrita e existe um preconceito linguístico com quem não consegue adequar a sua fala, a sua escrita e vice-versa. Às vezes a pessoa consegue escrever até adequadamente, mas na fala ela não consegue fazer a concordância de número ou de verbo, só que isso não prejudica a comunicação dela, ela consegue ter uma comunicação eficaz. Então o preconceito linguístico vem disso, de querer relegar um lugar social menor, de menor valor, por conta do tipo de comunicação que a pessoa faz. Então o Enseja ele tenta ver se você respeita, né, a variedade linguística e se você consegue combater ela valorizando o seu grupo social. Então se você é quilombola, você valorizar o seu tipo de fala. Se você é de origem indígena, você valorizar os nomes né, e os costumes. Se você é de origem estrangeira, você valorizar, né, a escrita local, valorizar, né, a forma da comunicação. São formas de você valorizar o grupo social ao qual você está inserido. E falando aqui a última competência, né, a última coisa em que
especificamente sobre língua portuguesa e língua estrangeira moderna dentro do Enseja, é importante falar sobre, né, usar a análise linguística para expandir o uso da análise crítica. Então, através de você olhar, saber identificar um substantivo, um verbo, um objeto direto, né, ou seja, ali dentro do objeto, um adjetivo, um advérbio, coisas que nós vamos ver especificamente com aulas para isso, se você consegue fazer essa análise que é linguística, você vai conseguir fazer a análise que é crítica, você vai conseguir saber se você está usando, por exemplo, a vírgula no lugar correto, se de repente aquela palavra ali não tem uma obrigação de vir entre vírgulas. Estou falando de vírgula porque ela é um erro gramatical muito comum, né? Ela é sempre uma incógnita, assim, principalmente nas redações. Então, você usar a análise linguística para você poder expandir a análise crítica. Então, no seu texto dissertativo, ou seja, redação, ele basicamente é você apresentar um tema dando argumentos, dando a sua opinião crítica sobre isso. E essa opinião ela tem que ser embasada em conhecimento científico divulgado na sociedade e no seu repertório cultural, que também está embasado num saber que é compartilhado com toda a sociedade. Tá bom? Então, esses 9 pontos aí que eu trouxe, eles são voltados especificamente para a língua portuguesa, língua estrangeira moderna e artes, né? Dentro da prova do Enseja, tá? Nós vamos ver esses conteúdos mais detalhados ao longo das semanas, mas eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a progredir um pouco mais no entendimento sobre como o Enseja cobra de você o uso da língua portuguesa e da língua estrangeira moderna. Tudo bem? Então, desejo que você fique bem e até a próxima!